Galera, recentemente a AMD lançou uma grande revisão dos seus drivers do Radeon Software. Eles costumam fazer isso na reta final do ano, eles fazem uma edição final. E agora é hora de a gente dar uma olhada no AMD Radeon Software Adrenalin 2. O AMD Radeon Software, o Adrenalin 2020 Edition, apesar do Adrenalin ser meio parecido com o nome do nosso site, a gente não tem nada a ver com o desenvolvimento desse software. E o que a gente vai ver aqui agora é as funcionalidades que foram adicionadas nessa nova edição. Bom, começando por um tutorial básico, não tem muito mistério quando o assunto é instalar os drivers. Você pode vir aqui e faz uma busca direto no Google ali para AMD Driver. Provavelmente a primeira busca já vai dar certinho aqui no site da AMD. Você ignora o que pular na sua frente e vai aqui e marca qual é o hardware que você tem aí para ele te indicar o driver mais correto. No nosso caso aqui, essa nossa bancada é equipada com uma AMD Radeon RX 5700 XT, um modelinho da Gigabyte, que está ligada, só que como vários modelos de placa de vídeo, quando ele está ocioso, ele desliga as fãs para aumentar a durabilidade dela. Então, esse é o nosso hardware. Nós vamos então pôr para instalar uma AMD Radeon 5700, uma da série 5700 XT. Você vai clicar ali para enviar e deve aparecer aqui, estamos usando o Windows 10 na versão de 64 bits, e vai aparecer aqui a versão 19.12.2, o Adrenalin 2020. Meio modelo de carro, sabe? É 2019, modelo 2020. Então é só por baixar, algo que eu já fiz, então não vou fazer de novo. E nós temos ele aqui, esperando a instalação. Uma das promessas da AMD é que agora a instalação é muito mais rápida e mais direta. Então é o que a gente vai descobrir agora. Vou mandar instalar. Reduzindo a quantidade de cliques para você fazer essa instalação. Acho que é algo interessante. Às vezes apareciam umas coisas no meio do caminho que tornava mais difícil do que precisava. Então nós temos aquela descompactação, né? O arquivo, naturalmente, para ser menor, ele é bem compactado. Ainda assim, ele é um arquivo grande. Tem aí... É um download de quase 500 MB. Bom, a tela deu algumas piscadas, tradicional, mas já estamos de volta. E agora, uma animação diferente. Vou colocar uma animação legal para a instalação do driver. E vamos ver. Está parcialmente em português, parcialmente em inglês. Acho que dá para dar uma melhorada. Tem algumas coisinhas aqui que estão em inglês. O legal é que tem aqui as opções adicionais. Você pode mudar, por exemplo, onde vai ser instalado os drivers. E uma coisa importante, que é redefinir para dados de fábrica. Isso aqui é interessante você marcar em duas situações. Se você está tendo problema com seus drivers, está funcionando com algum problema no seu computador, às vezes é bom você fazer uma instalação limpa, que vai limpar todas as informações. Tem gente que às vezes usa o Display Driver Installer para fazer isso. Mas via driver também dá para você pedir para limpar todas as configurações e instalar do zero. Às vezes resolve algum problema, tira alguma coisa que estava fazendo funcionar errado. E para esse caso, como esse é um driver que tem muitas mudanças, também pode ser recomendável você pedir uma instalação limpa. Vocês vão ver que ele muda bastante em relação aos anteriores. Pode ser interessante você fazer a instalação. Eu não vou fazer isso, até porque eu preciso manter algumas configurações em relação à versão anterior. Gostei que tem uma estimativa de tempo, isso é uma coisa que eu não tinha antes. Tradicional piscada de tela. A piscada de tela fez o tempo passar mais rápido, eu acho que foi um truque para me enganar. E cá está, bastante rápido, gostei, o processo de instalação foi realmente bom, o tempo dele foi bem mais rápido que versões anteriores, nem piscou 200 mil vezes a tela, tá melhor. Vamos dar um concluir aqui, deu uma zoada aqui em algumas coisas, é porque meu monitor é 4K e eu estou usando ele em Full HD e acho que essa piscada deu uma zoada nas proporções. E cá estamos, galera. Este aqui é o novo layout e o driver da AMD estava precisando muito disso. Quando a gente compara a questão da NVIDIA versus a AMD, faz um tempo que eu vejo vantagem para o software da NVIDIA. Tanto aí a organização das interfaces, acho melhor organizado, a quantidade de recursos e também a estabilidade. A NVIDIA tem lançado drivers antes da chegada de alguns games que vem ajudando a evitar alguns problemas no lançamento. E parece que a AMD já faz um tempo que ela vem correndo atrás para buscar melhorar o seu software. Inclusive essa imagem aqui dá até um pouco de nostalgia, se eu não me engano, esse era o fundo do driver anterior. Mas olha como está repaginado bastante do visual. Eu vou até aproveitar e me tirar completamente da frente para vocês conseguirem ver tudo. Então nós temos aqui consultor de upgrade, legal. Depois vamos dar uma olhada no que é isso. Versão do driver, está avisando que está em dia. Daqui a pouco nós vamos usar esse aqui do dispositivo conectado. Então nós temos 4 abas principais, a página inicial, que é esse hub aqui, jogos,
nós temos aqui os games que ele detectou, quais ele já vai dando aqui alguns indicativos de algumas coisas sobre ele. Então, por exemplo, as tecnologias que você pode habilitar para esse jogo, se você quer ligar em FreeSync, se você quer ligar Image Sharpening, Chill, essas coisas todas. Transmissão, uma aba em que você vai configurar como é que vai ser a interface de transmissão, se você quer, por exemplo, pôr online na Twitch, pôr online no YouTube, você vai conseguir configurar aqui novas cenas, parece estar bem completo, ajuste de microfone, quem sabe a gente pode dedicar uma hora a um vídeo só para isso. Desempenho é a parte onde a gente vai mudar nas configurações de como está funcionando a placa. E realmente a AMD melhorou muito a sua interface. Eu estou achando ela muito mais fácil de navegar, as coisas estão em lugares óbvios, era algo que não acontecia na versão anterior. Tinha umas coisas que estavam dentro de menus, que não faziam sentido. Agora não, está bem clara essas 3 divisões aqui em cima. Aqui a gente está vendo a operação da placa, então vê 0 RPM, porque como eu comentei, a placa está aqui paradinha, porque ela não está em ação. A temperatura dela, 45 graus, ela deve ter um teto onde ela começa a rodar. Tem alguns outros sensores de VRAM, GPU, CPU. Aqui nessa aba também vai ter os ajustes, então, por exemplo, você pode fazer alterações de frequências. Então, por exemplo, aqui você pode ou deixar no automático, ou você pode mexer manualmente em algumas coisas. Então, sei lá, você quer mexer nas frequências, você pode vir aqui, não vou mexer nisso, por exemplo, nas fãs, sei lá. Você pode vir aqui e ficar ajustando qual é a velocidade que elas vão operar. Bacana que aqui ó, tem até esses ajustes aqui, você pode ficar brincando. E mexendo nas velocidades, no nível de temperatura de cada coisa. Você pode ir brincando com tudo isso. E pode ir alterando a forma como a sua placa funciona. Eu apliquei algumas coisas, a placa nem se mexeu. Depois a gente tem que tentar descobrir o que está acontecendo aqui. Mas a minha placa nem gira. Achei que ela ia girar as fãs loucamente, mas isso não aconteceu. Depois eu tenho que ver o que está acontecendo. Tá bom? Tem aqui essas configurações. Agora, uma coisa que é legal de mostrar também é que vê que ele aqui, por exemplo, mostrou as minhas capturas. Tem capturas do tempo que a gente usou outras versões do driver, elas estão guardadas aqui. Então, a gente capturou isso aqui muito tempo atrás, usando o driver usando o próprio Relive, que era aquela interface dentro do AMD, dentro do driver da AMD. Outra coisa bacana, então, nós temos o consultor de upgrade aqui. Isso é bem legal, porque ele está fazendo uma lista de games no PC e em quais deles eu bato as especificações. E como vocês podem esperar, tem um Core i9, uma RX 5700 XT. Eu estou com o GPU e CPU aqui estão aparecendo com compatíveis, apesar que tem uma marcaçãozinha amarela em RAID. Atende aos requisitos mínimos, aparentemente. O RAID 2 ele achou pouco a minha RX 5700 XT. Voltando para a página principal, agora vamos comentar dos recursos novos que esse driver traz. Então, você pode ver que eu posso vir aqui no jogo e abrir, por exemplo, individualmente cada um deles, ou você pode vir aqui nas configurações globais, né, na configuração geral, e também vai aparecer alguns deles. Isso aqui está muito melhor organizado. Isso é um ponto em que a AMD agora eu acredito que conseguiu passar a NVIDIA com essa sua nova revisão. Hoje a NVIDIA tem separado, ela tem o GeForce Experience para alguns dos recursos, como por exemplo, esse lance de ver qual é se o jogo tem compatibilidade, se ele tem o hardware adequado, fazer autoajuste das configurações gráficas para ficar adequado ao seu hardware, recurso de transmissão e gravação, essas coisas todas estão no GeForce Experience. Ele traz alguns esses softwares adicionais para incrementar a experiência. Enquanto que o driver ainda tem algumas coisas que estão lá no driver quando você vai configurar. E aqui eu gostei como ficou bem uníssono na interface. Então, se eu vou mexer em configurações, elas estão junto com esse resto do pacote, está tudo organizado de uma forma que eu estou tendo os primeiros contatos com esse driver e ainda assim eu não estou tendo dificuldade de achar onde estão as coisas. Então, sistema geral, tem aqui algumas configurações. A placa gráfica em si é a nossa placa aqui, que está em uso. Eles têm perfis automatizados, então, por exemplo, eu estou no Custom, porque eu estou bagunçando tudo, mas sei lá, se você é gaming, ele vai ligar algumas coisas, esports vai ligar outras, standard vai ligar outras, então dependendo do que você faz, ele vai ter perfis diferentes. E aqui que estão os principais recursos do driver. Então nós temos o anti-lag, é uma tecnologia que reduz o atraso entre um frame ser renderizado e ser exibido. Isso pode ter impacto negativo às vezes na taxa de quadros, ou talvez até um pouco mais, às vezes dá um pouquinho mais de instabilidade, mas ela é legal, porque se você está jogando um jogo competitivo, você com isso garante que o frame que você está vendo foi renderizado ao mínimo tempo atrás possível, para você ter um tempo de resposta mais rápido. Definitivamente recomendo você ligar, nem que seja individualmente nos jogos competitivos. Radeon Chill é para você reduzir a taxa de quadros, travar 60, travar um nível,
Por exemplo, você escolhe aqui, ó, nível mínimo e nível máximo de FPS, ele não vai ultrapassar esse nível e mantendo nessa faixa, ele pode, por exemplo, economizar recursos, então ele vai esquentar menos e com isso ele vai, por exemplo, rodar menos as fãs, vai consumir menos energia, vai esquentar menos e vai ficar menos barulhento. Se você tem um hardware sobrando muito, por exemplo, eu vou jogar Dota com essa placa, pode ser legal ligar esse recurso para não ficar, sei lá, fazendo 6.000 FPS e eu preciso de 200 no máximo. Radeon Boost, esse é um recurso, essa é uma das grandes novidades desse driver. O Radeon Boost, ele faz o seguinte, ele reduz a resolução em jogos que estão muito disputados para tentar entregar uma taxa de quadros mais altas. Então, quando você está num PUBG e está rolando um tiroteio, está uma correria, está aquele momento crítico de um combate, ele pode baixar a resolução para aumentar a taxa de quadros. E com uma taxa de quadros mais alta, o jogo ganha fluidez e você ganha uma vantagem competitiva. Você torna seu hardware mais eficiente, você tem essa capacidade de reagir mais rápido, torna o jogo mais reativo. Segundo a AMD, não tem impacto grande em qualidade. Isso acontece porque quando a movimentação está muito alta, você não consegue perceber esses detalhes. Você está mais preocupado em ver o que está se mexendo e para onde do que necessariamente a detalhe da fivela da camiseta de quem está na sua frente. Então, você pode escolher aqui até quanto por cento você vai reduzir. Pode reduzir de 80% para até metade a resolução nesses momentos críticos. E, segundo eles, o impacto não é tão grande em visual, mas tem ganhos de até 38% de performance. Isso aqui não funciona em todos os jogos. Temos games como PUBG, Fortnite, a maior parte deles, obviamente, competitivos. Nós já temos até uma biblioteca legalzinha de jogos que você tem suporte a isso. E, por algum motivo, Shadow of the Tomb Raider está aqui também, sendo que, bom, Shadow of the Tomb Raider não é competitivo, eu não sei muito porque que ele... mas tem o suporte, tá lá. Radeon Image Sharpening, esse recurso a gente já falou, só que uma coisa que é legal de mostrar pra vocês é que ele foi aprofundado. Além de você poder vir jogo a jogo fazer isso, então, por exemplo, eu quero ele no Metro. Posso vir aqui e ligar ele individualmente nos jogos. Isso é uma coisa que a NVIDIA estava fazendo no driver deles e eu acho uma solução que era melhor da NVIDIA, porque a AMD você ligava o recurso e estava para todo lado. A NVIDIA deixava você escolher game a game como você ia aplicar isso e deixava você customizar bastante. E agora dá para personalizar também no driver da AMD. Então, por exemplo, eu vim aqui no Metro e no Metro eu quero que aplique o Sharpening. Esse recurso a gente já mostrou no vídeo anterior, ele basicamente aumenta a nitidez, aplica um filtro de nitidez e o resultado final é uma imagem que dá até a sensação de que aumentou a resolução. Então é até um jeito interessante de você, por exemplo, renderizar um jogo em Quad HD, aumentar para 4K na imagem final e não ficar com aquela sensação de desfoque de imagem esticada. E o bacana é que além de você poder customizar jogo a jogo, agora você também consegue definir o quanto você quer que aplique o efeito, porque às vezes ele pode ficar meio demais, ele fica meio estranho, ele puxa o grão. O da NVIDIA ainda tem um pouquinho de vantagem, porque eles deixam customizar também, ele deixa você, por exemplo, evitar que o Sharpening aumente a granulação, e você pode regular isso. O driver da AMD, pelo menos na última vez que eu testei, ele não puxava muito grão, aquela granulação para simular filme velho, sabe? Às vezes os games aplicam isso para dar uma fotorrealidade, dar um fotorrealismo maior. O da NVIDIA deixava você configurar isso, da AMD está deixando, pelo menos já é um avanço, nós podemos configurar a intensidade. E nós temos aqui também o Enhanced Sync, que é uma tecnologia própria aí das Radeon para tentar dar uma ajeitadinha na questão do tearing. Se você está tendo tearing na sua tela, ela é compatível aí com o FreeSync, com outras telas que têm atualização variável. E aqui tem alguns outros modos mais avançados que provavelmente você não vai mexer tanto. Muitas delas, às vezes, o próprio aplicativo também deixa você mexer em algumas delas. Então, aqui estão os principais recursos, alguns melhorados, já estavam presentes em outras placas, mas foram melhoradas para essa geração. Então, por exemplo, o Image Sharpening, o Anti-Lag, várias delas ganharam suporte em novas versões de API que não tinha antes. Agora, a API Skin DirectX 9 vai ganhar suporte para algumas dessas tecnologias. Então você tem mais alguns recursos. E a parte da tela também é legal mostrar. Inclusive, se vocês têm um problema que a gente tem com placas de captura, aqui está a sua solução, tá? Suporte ao HDCP, que eu acho que eu tinha falado invertido essa sigla antes. Esse cara é o que ele evita, ele tem uma trava de segurança para conteúdos de terceiros para não serem capturados. É uma chatice que quem já captura vídeos para gameplay já sabe bem o que é. Você pode vir aqui e desligar ele vai parar de brigar com essa placa de captura, vai funcionar certinho. Assim. E nós temos também aqui outro recurso legal. Nós temos aqui para habilitar o FreeSync, nós temos o Virtual Super Resolution, você renderiza a imagem num tamanho maior do que a sua tela é capaz de exibir e depois reduz. Isso é um bom exemplo, por exemplo, digamos que a gente está aqui com a nossa RX 5700 XT, uma placa plenamente competente de rodar games em Quad HD ou até 4K, dependendo se for um jogo leve. A gente pode renderizar em 4K e reduzir para o tamanho da tela. No momento a gente está usando uma tela Full HD. O resultado é uma imagem que tem mais qualidade. É um jeitinho de se aproveitar o desempenho da sua placa que está sobrando
você pode ligar esse recurso. E agora eu reparei que algumas coisas até estão, a maior parte está em português, mas eu tenho encontrado partes da interface em inglês. A AMD dá para dar uma ajeitadinha nisso aí também. Esses são os principais recursos que nós temos. Aí vai ter outras configurações para você fazer, por exemplo, balanço de cor. Aqui você configura os atalhos. Para você fazer streaming, você tem que configurar as contas aqui. Como você pode ver, tem bastante contas disponíveis para você configurar. E esta é a parte do driver. Bom, e agora você também, além de agir como um hub para algumas informações sobre seus jogos, você também pode inclusive lançar os jogos através daqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui e abrir um Tom Clancy's The Division, ele vai ter todas as informações sobre ele, as configurações que eu quero fazer, e eu posso iniciar o jogo através daqui. Então ele também chama o executável, pode servir como um hub aí para juntar todos os seus jogos em um único lugar. Bom, agora com o jogo aberto vai ter mais umas coisinhas interessantes para mostrar para vocês. A interface ela pode ser aberta através de um overlay. Por padrão ela está configurada na tecla Alt+R. Então se eu aperto ela, pula essa tela aqui na frente. Nós temos basicamente a mesma interface de antes. Vê que tem aquela organização, jogos, transmissão, desempenho, é consistente a interface. E nós temos aqui, vê que a página inicial já está um pouquinho mais interessante, mudou um pouco a configuração, mudou, as informações estão sendo mostradas, elas são contextuais, então agora ele está preferindo me mostrar desempenho, porque ele vê que eu estou jogando Tom Clancy's, ele diz quanto tempo eu estou jogando, qual é a média de quadros, que está bem alta, sei lá. Você pode ter a opção de gravar um vídeo, então por exemplo posso pôr para capturar aqui, então ó, Ctrl Shift R começa a gravar, Ctrl Shift R para e salva. E você inclusive pode ter recursos, então na interface de desempenho agora a gente vai ter um relatório bem mais interessante de coisas acontecendo. Ó, o uso da GPU está lá no teto também, porque a gente está jogando a 130 quadros por segundo. Consumo de energia, o clock atual, temperatura, então você vê que nós temos as informações aqui. E uma coisa que muitas vezes nos perguntam como é que a gente faz, que é para mostrar as estatísticas na tela, a gente usa o MSI Afterburner junto com o Riva Tuner, mas com o driver da AMD você também pode fazer isso aqui, ó, que é a sobreposição de métricas. Depois você pode inclusive habilitar um botão de atalho para isso, deve ter um, depois você pode dar uma conferida lá, mas ó, ele pode ficar sempre ali indicando para você como é que está a performance. Alguns deles são meio bugados, porque aparentemente o uso de CPU está em 0%, e eu duvido que ela esteja 0%, mas com certeza os dados da GPU estão ali firme e forte. Então, ó, rodando a 120, quase 120 FPS, agora caiu para 90, voltou para 120. A GPU está a 78%, quase 100% de uso, vai oscilando. Então você consegue ter informações dessas em tempo real. E se você não quiser, dá o Alt+R, volta aqui, você pode desabilitar. E o bacana é que ele vai gerando relatórios. Então, por exemplo, a gente está jogando The Division agora, ele está começando a acumular informações. Então, por exemplo, ele sabe que a última vez que eu joguei foi isso, foi agora. Ele sabe que a minha média foi de 238 FPS ao longo do processo, é porque ele está calculando desde o tempo que carregou, não só enquanto estava jogando. E por algum motivo ele acha baixíssimo o meu desempenho, mas ele deve estar meio louco, né? É porque ele deve estar pegando informações desde o tempo do carregamento. Porque, eu ainda estou gravando. Olha ali em cima no canto esquerdo, ainda dá para ver uma indicação de que eu estou gravando. Deixa eu dar o Ctrl Shift R. Ctrl Shift R. Aí, agora parei de gravar. Então, inclusive, deve estar lá. Ó, se eu der o Alt R, ó, temos mídias recentes. O meu gameplay gravadinho aqui. Vê que eu consigo fazer tudo isso sem fechar o jogo lá atrás. Então, realmente, o driver é a maior evolução que eu já vi de interfaces do driver da AMD com folga. Eles, enfim, chegaram num patamar em que eu estou muitas das coisas que eu estou fazendo aqui é a primeira vez que eu estou fazendo, então a primeira vez que eu uso os caminhos para gravar, a primeira vez que eu estou vendo várias das interfaces e eu não me senti perdido em momento nenhum. Elas estão em lugares lógicos e bem organizados. E para fechar, vamos dar uma olhada em outro recurso, que é a questão de um aparelho adicional, de você poder conectar, aqui inclusive está aparecendo aqui, que é, quer dizer, apareceria se eu não estivesse na frente, deixa eu sair da frente para vocês verem, que é a questão do AMD Link, inclusive tem aqui já chamando você para usar, que é a conexão com o seu celular. Vamos conectar um dispositivo e vamos ver as interações que dá para fazer. Para o nosso próximo teste, curiosamente, eu vou usar um NVIDIA Shield, por ironia, mas é porque este cara aqui tem uma portinha HDMI, então ele vai me facilitar muito em conectar este cara e mostrar as funcionalidades para vocês. Porque nós já instalamos aqui o AMD Link, então conectado ele aqui, ele já vai aparecer lá na nossa plaquinha de captura, e o bacana dele é que nós temos instalado o AMD Link e a gente pode conectar em nosso computador. Então o que você vai fazer? Você vai na loja de aplicativos do Android, está disponível, chama AMD Link, instala no seu aparelho, vai aparecer essa telinha aqui. E o que você precisa fazer é vir aqui no driver,
e ativar a funcionalidade do AMD Link. Então, que ele fica aqui em cima, nós temos ele. Então, gerenciar dispositivos. Vamos ativar o AMD Link Server. Eles vão se comunicar via rede local, então os dois dispositivos têm que estar conectados na mesma sessão. E aí, você inclusive pode deixar que qualquer dispositivo se conecte. Acho que é melhor por questões de segurança você deixar assim. Então agora está esperando aí um código QR aqui para ser ativado. Então vou ver aqui, ler código QR. Sim, eu já fiz essa parte. Avançar. Ok, avançar. Avançar. Ele está me ensinando o que eu já fiz ali. Sim, eu vou deixar que você tenha acesso à minha câmera. Aí agora você pode vir aqui e pegar aquele código que a gente tinha antes. Força. Força, câmera. Acho que o brilho está muito alto para ela. Ela não está conseguindo ter definição. Aí. E deu não disponível. Show. Galera, depois de fuçar um pouquinho, descobri o que estava acontecendo. Por algum motivo, o aplicativo estava desatualizado. Então agora estamos de volta. E já, inclusive, ver que a interface mudou. Eu não sei porque ele não se atualizou por padrão automaticamente, mas já temos aqui, então, na minha frente está a opção de se conectar automaticamente. Ele já encontrou o CPU Intel. Inclusive, se apertar aqui, vai pedir o PIN. Mas pode ver que a interface está diferente já. E deixa eu ver qual é. Vamos vincular um novo dispositivo. O meu novo PIN é 355021. Não faço ideia de por que ele não se atualizou sozinho. E agora foi. Então nós temos aqui, ver que no aplicativo a gente tem a lista, ó, das coisas que foram gravadas. A minha última gravação está aqui, inclusive, se eu aperto eu posso assistir ela. Apareceu um pedido de acesso ao firewall no PC que eu tive que habilitar. E agora, deixa eu tentar mais uma vez. Tive que permitir ali pela primeira vez esse acesso. Vamos ver se agora eu consigo assistir no tablet aqui a captura que eu acabei de fazer lá no PC quando eu estava jogando, ó. Vamos lá para frente. Aparentemente boa parte da minha gravação é não fazendo nada de interessante. Então tá aí a gravação que eu acabei de fazer. Estou aqui gerenciando no tablet. Então tem aqui os jogos também que eu posso mexer. Tem a questão de desempenho, então eu posso no tablet verificar aqueles dados que eu estava vendo antes de performance. Posso inclusive fazer ajustes aqui. Então você consegue ali ajustar. Eu estou aqui com a interface no modo horizontal, que não deve ser o ponto alto dela, mas é por ligar no HDMI ela fica assim. Mas eu consigo ver em tempo real como é que está a performance do tablet. Então, bem bacana. E também temos a possibilidade de fazer aqui algumas configurações que dá para fazer. Bom, outra funcionalidade que é legal é a possibilidade de você fazer a transmissão do que está sendo renderizado no seu computador para o seu dispositivo. Então a gente vai jogar no tablet, mas quem está renderizando o jogo é o PC que está aqui atrás da gente. Então a gente pode lançar algum game, pode ser o próprio... Vai ser o Assassin's Creed agora, vou mandar iniciar. Então, o tablet está iniciando, vou mostrar aqui a tela do PC para vocês. Ó. O PC começou a rodar ele. E o detalhe é que se eu alternar para a tela do tablet, que é essa aqui, já é a mesma tela. Bom, galera, Assassin's Creed carregado e o controle que eu devidamente conectado. Conectei um controle do Xbox One via Bluetooth no tablet. E aparentemente, vamos esperar carregar. Inclusive vocês podem ver que a interface do Android, tanto que se eu aperto o botão Home, ó, ele volta lá pro... volta para Home do dispositivo. Deixa eu pegar e pôr de volta aqui o jogo. E o resultado, ó, eu tô com uma experiência... Tô usando o controle do Xbox para rodar o game que está no PC sendo exibido aqui. Deixa eu até carregar uma partida para a gente ver melhor. Vou carregar... Inclusive ele já está bem configurado com a interface do controle do Xbox One. Pelo menos aparentemente está tudo certinho. Deixa eu carregar ali a partida e a gente vai ter uma noção mais clara disso. É isso aí, a partida está carregada. Vê que eu estou jogando aí no tablet. Eu estou tendo uma boa resposta, por sinal, se eu olhar somente no tablet. Conseguindo jogar. Se eu der o... Alt R, deixa eu ver se eu colocar aquele overlay... Talvez até eu consiga ver isso no tablet também. Então deixa eu ligar aqui. Olha que interessante. Eu habilitei o overlay, ele aparece no computador. Então, ó, no computador está mostrando.
Mas lá no tablet não, porque é um overlay da tela do PC. Bom, tô podendo jogar aqui, a resposta tá legal. Lembrando que se a resposta, dependendo da configuração que você está usando, você pode mudar isso. Então, por exemplo, agora eu estou transmitindo em HD a 60 quadros e está fluindo bem, a resposta tá legal. Eu consigo ver o atraso se eu olho de um para o outro. Tem uma latência natural de passar pela rede, mas ó, você vê que tem uma compressão que às vezes aparece. Está dando algumas anomalias. Tudo isso depende da configuração gráfica que você vai usar, que você vai transmitir em Full HD, você vai transmitir em HD, você vai 60 quadros, 30 quadros. Você pode ajustar o software, deixa você mudar essas configurações para achar um ajuste mais adequado. E aí você consegue fazer ele funcionar bem. Eu recomendo você fazer isso em redes de 5 GHz, com certeza, para ter mais desempenho. Mas veja, estou aqui jogando. E a imagem que está sendo renderizada naquele computador ali atrás está vindo via wireless para o tablet aqui. Então você consegue via rede local jogar os seus games em outro dispositivo conectado através do AMD Link. Bom, galera, esses foram os nossos testes com o novo driver da AMD. Ele evoluiu bastante. Algumas funcionalidades já estavam presentes em outros drivers, mas que foram melhoradas nesse. E com certeza, para mim, os grandes saltos são uma outra funcionalidade que foi melhorada, mas o redesenho da interface fez toda a diferença. Ele está muito melhor de usar. Eu estou conseguindo achar as coisas em lugares que fazem sentido, então você não precisa ficar procurando muito. Eventualmente você acha o que você está procurando. E nesse estágio até acho que ele conseguiu, em partes, passar o driver da AMD. Eita, estou sendo agredido por um bicho aqui enquanto eu falo com vocês. 2, na verdade, e faleci. Bom, mas a gente consegue então ter ao mesmo tempo, a área de configuração do driver, com aqueles ajustes de funcionalidades e também as funcionalidades extras, como streaming, gravação do seu gameplay, streaming na rede local para você jogar em outro dispositivo, tudo numa única interface. Ficou realmente muito bom e fico feliz que até que enfim a AMD correu atrás do prejuízo e entregou um bom software. Antes havia uma lacuna muito grande entre o que a gente tinha no GeForce Experience e nas placas da NVIDIA e o que nós tínhamos na placa da AMD em termos de qualidade do software e da organização das coisas. Agora nós temos um jogo bem interessante. A AMD tem alguns recursos muito legais, nem todos. Agora nós temos até diferenças, alguns recursos que estão presentes na NVIDIA não estão presentes na AMD e vice-versa. Então agora nós temos, além da batalha de FPS, além dos gráficos de taxas de quadro, você agora tem que ficar de olho também nos recursos adicionais, na qualidade do software. Nós temos mais coisas sendo trabalhadas em torno para, é claro, melhorar a experiência do gamer. Galera, para mais testes com hardware, softwares e tudo que a gente testa aqui no Adrenaline, assine o canal que vocês ficam sabendo quando o próximo vídeo for ao ar. E até a próxima. Tchau, tchau!